Fala galera do Flu Resenha, eu fui convidado, estive aqui, curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva no canal. Saudações tricolores. Fala, Alexei. Tô sabendo que você foi do Flu Resenha e eu vou te colocar uma questão. Não, mas a gente... Não, calma aí, tá pedindo. Só um minutinho, galera, já vai sair o... Programa ao vivo é isso, galera. Você vai vir candidato? Tem alguma condição para você ser candidato? A gente sabe que tem que ser uma oposição única, né? Senão, vai ser uma eleição devasta, né? Mais uma vez, sempre aquele horror de eleição no Fluminense. Tem que ter, no máximo, uma oposição contra o candidato à situação. Você vai vir? Tem alguma condição? Se virar SAF, você vai vir como candidato a presidente do Fluminense? Quero que você responda aí no Flu Resenha. De repente, você já lança aí a candidatura. Primeiro mandar um grande abraço pro Vilela, o nosso viajante tricolor, sem nenhum tipo de demagogia, um cara ímpar, sensacional, meu amigo querido. Fui um dos entusiastas e incentivadores do canal dele quando ele começou lá atrás. A gente sempre viaja junto, tem aí a nossa confraria e a nossa amizade, assim como os amigos aqui, especial Márcio, transcende a relação lá com o Fluminense, né? Bom, vamos lá. Primeiro que eu acho que é muito cedo, sinceramente, para se falar em eleição ainda, né? Há questões importantes aí a serem debatidas e consideradas antes disso, sendo a principal delas a questão da SAF, né? Outra questão importante e que eu venho me batendo há bastante tempo é você disputar uma eleição contra a situação que tem a máquina na mão e faz uso dela de forma muito voraz, né, como a atual gestão, é sempre muito complicado. E para que nós tenhamos alguma chance, é fundamental que haja uma união de todas as pessoas, de todas as correntes que são oposição à atual gestão. Eu gosto sempre de falar oposição à gestão, nunca ao atual mandatário, né? Não há problema em relação ao CPF, né? Eu acho que críticas pessoais, ofensas, empobrecem o processo e não devem ser consideradas. Eu acho que o debate é saudável, o contraditório é importante, as críticas construtivas, ponderadas, precisam e devem ser feitas, né? Com debate em alto nível, não com perfis fakes, com robôs atacando as pessoas, com ataques pessoais. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então, respondendo de forma objetiva ao Vilela, né? Eu nunca escondi de ninguém que eu nutro o sonho e o desejo de um dia ser presidente do Fluminense. Venho ao longo do tempo tentando me preparar para isso, né? Todo mundo sabe que eu sou advogado de formação, atuante, inclusive em direito esportivo, sou professor, né? Tenho 2 MBAs, sendo um deles em gestão e marketing esportivo, com meu TCC feito na Amsterdã Arena, lá no Ajax, em 2007. Meu saudoso avô era muito amigo do Avelange, do Silvio Kelly, e tive a minha carta de referência para o curso aprovada e assinada pelo doutor João Avelange, mas essa questão ela jamais vai ser colocada a qualquer custo, atropelando o processo e atropelando as pessoas, né? Eu sou uma pessoa muito leal, eu tenho um monte de defeito como todo mundo, mas eu sou muito leal aos meus pares, né? Eu queria até fazer um registro aqui, não é segredo para ninguém, a gente tem até postado nas redes sociais, eu, Rafael Rolim, né, procurador do Estado, Ademar Arraes, outro advogado também, colega, uma grande pessoa, Sérgio Poggi e tantos outros tricolores, a gente vem conversando. O objetivo agora não é se falar em candidatura, o objetivo agora primeiro é a gente unir as pessoas que divergem da forma como o Fluminense é gerido, né? Sem muita transparência, sem a implantação do voto online, que eu espero que a gente possa falar aqui mais na frente, sem uma auditoria Big Four, sem a reforma de Laranjeiras, enfim, com tantas coisas que a gente sempre defendeu e que não são praticadas por essa gestão. Então, antes de se pensar em candidatura, seja lá de quem for, eu acho que a gente precisa primeiro fazer uma coalizão para unir as pessoas em torno de um projeto, de um ideal, não fazer oposição por oposição. Eu acabei inclusive de elogiar uma questão aqui, a contratação do Fábio, e tem uma outra questão premente, que é a existência ou não da SAF.
né, que eu espero também que a gente possa falar sobre isso hoje. Não adianta você ter uma SAF casuística ou sem amplo debate, sem muita transparência, até porque isso impacta diretamente no processo eleitoral, né? Haja vista lá, por exemplo, o Pedrinho, que agora retomou o poder lá do Vasco, a voz, o comando sobre futebol por uma decisão judicial, né? Por uma liminar. Mas quem comandava o futebol do Vasco efetivamente era 777. Então, assim, para que não pare nenhuma dúvida, né? Sempre tive esse desejo, sempre tive esse sonho. Sou sócio proprietário do clube de forma ininterrupta há mais de 20 anos, fora o período que fui dependente. Minha família tem uma longa relação com o Fluminense, já falei isso aqui no outro programa. Meu saudoso avô foi atleta do clube de basquete. Meu bisavô, né, uma das coisas que ele me deixou, que eu guardo com mais carinho, é uma almofada, aquelas que se botava na arquibancada de Álvaro Chaves pra não queimar o bumbum ali no concreto. Pra proteger do xixi no Maracanã. Exatamente. Então, assim, mas de novo, eu jamais porei uma questão pessoal acima dos interesses de um grupo ou acima dos interesses coletivos. E, de novo, o objetivo bem maior sempre será a defesa dos interesses do Fluminense. E complementando aqui o que o Alexei está falando, uma das maiores críticas nossas aqui, né, porque a nossa oposição se reuniu muito em cima da eleição e tal, o negócio foi muito feito de qualquer maneira. Assim, eu espero que dessa vez a oposição realmente se reúna e não demore muito a lançar uma candidatura, porque senão não vai adiantar nada. Tudo em cima da hora também já vai ser complicado. E também fazer um pronunciamento aqui, que quem quiser participar da gestão, que outro candidato, possível candidato à eleição do Fluminense, queira participar aqui do Flu Resenha, as portas estão sempre abertas. Exatamente. Aqui nós somos um programa democrático de verdade, a gente aqui quer ouvir todas as correntes do Fluminense de verdade. Tá bom, galera? Quer complementar alguma coisa, Alexandre? E só uma questão, eu acho que a gente precisa, as pessoas precisam desenvolver um projeto, não uma ideia, né? No último processo eleitoral, em 2022, onde o Rafael Rolim foi candidato, né, e o Marcelo Soto também, ambos contra o Mário, a tentativa de coalizão, ela aconteceu muito em cima da hora. Sim. Né? Isso dificultou e atrapalhou muito o processo. Né? Acabou que o Rafael Rolim fez 799 votos, Marcelo Soto 200 e pouco, e o presidente atual acabou sendo reeleito com ampla maioria e acaba se tornando o imperador, na medida que o conselho todo é dele. Né? Eu já falei isso aqui da outra vez, sempre vale ressaltar, quando a chapa derrotada, a chapa segunda colocada, faz metade mais um da chapa vencedora, ela elege 15 conselheiros, que, se não são suficientes do ponto de vista quantitativo para fazer embarrear alguma votação, alguma questão, pelo menos é uma representação oficial e institucional da oposição no Conselho. Aliás, sobre num parênteses aqui, eu acho que uma coisa que tem que ser discutida com muita relevância e tranquilidade no Fluminense é a reforma estatutária. Né? O nosso estatuto precisa de uma reforma urgente. Isso. E uma das questões que eu acho que precisam ser debatidas é uma proporcionalidade da composição do Conselho em função do resultado das eleições. Beleza, Alexei. Deixa eu ler um superchat aqui do Hugo Rodrigues. Beijão para a Gabi. Hudson Rodrigues. Beijão para a Gabi. Sou botafoguense, mas sou fã da pessoa incrível que ela é. É isso aí, meu amigo. Saudações. Valeu, e obrigado aí. Obrigado aí. Ivo, faz sua pergunta aí pro eu queria fazer a pergunta, justamente você perguntou do Rony, o Alexei. Eu queria saber qual a sua opinião sobre esse esforço da diretoria para tentar contratar um jogador que já está bastante claro que ele não quer vir jogar no Fluminense, né? Você não acha que o Fluminense está escanteando um pouco, né, a instituição em prol de um pedido de um treinador através de um jogador que é caríssimo? O valor do jogador já é caro por si só. É um absurdo fazer uma proposta de mais de 1 milhão de reais para um salário de um jogador, vindo por 8 milhões de reais, principalmente 8 milhões de dólares. Vamos lá, o Fluminense contratou bastante jogadores até agora, né? Uhum. Então, assim, se você considerar aquele que, numa análise prévia, efetivamente a gente pode considerar como reforço, é o Hércules. Sim. Né? Pode até não se confirmar, mas é um jogador jovem, salvo engano, 24 anos, um cara de futebol moderno, é um box-to-box, como se costuma dizer hoje, um jogador de área a área, é um jogador versátil e que pode
em se confirmando a sua boa fase, né, agregar valor ao time do Fluminense, pode inclusive o Fluminense fazer dinheiro com ele numa revenda. Então, talvez você possa discutir se 29 milhões por 70% foi muito ou foi pouco, tal, mas se você considerar o câmbio a mais de 6 e as cifras do futebol de hoje, eu sou muito pelo justo e acho que o Hércules foi uma boa aposta, uma boa contratação, né? Agora vamos lá. Realidade, né? Então assim, quando eu falo aposta é porque com todo respeito ao Fortaleza do meu querido amigo Marcelo Paz, tenho muitos amigos lá, enfim, o Renan, jogar no Fortaleza não é a mesma coisa, a mesma pressão de estar no Fluminense, né? E de novo, não é nenhum demérito ao Fortaleza. A gente já teve exemplos de jogadores que se destacaram em times do Nordeste. Aliás, eu sou entusiasta do futebol do Nordeste, minha saudosa avó paterna era nordestina. Fico muito feliz de nós termos aí 5 times do Nordeste disputando a Série A. Mas então eu acho que o Hércules foi uma bola dentro. Agora o Rony, o Fluminense tem uma realidade financeira hoje muito aquém de Palmeiras, de Flamengo, de Atlético Mineiro, de Botafogo, pouco importa os motivos, se por conta de SAF, se por conta de crescimento e recebimento de televisão, tal, mas eu acho que é inconcebível o Fluminense estar disposto a gastar 8 milhões de dólares, partindo do pressuposto de que os números sejam esses, né? Eu acho inconcebível um clube com a realidade do Fluminense gastar 8 milhões de dólares, mais um salário mensal de mais de R$1 milhão. Se você pusesse na ponta do lápis uma projeção de tempo de salário, nós vamos gastar mais de 100 milhões de reais com o Rony. Isso é um escárnio. E para um jogador, é um bom jogador, teve uma trajetória importante no Palmeiras, mas não é um jogador, na minha modestíssima opinião, que valha nem próximo disso. Quando você tem uma receita muito menor do que os seus concorrentes, você tem que ser muito assertivo na hora de você despender dos seus recursos. O Rony tá com 29, né? 29. Você vai fazer um contrato de 3, 4 anos, com 32, 33, qual é a perspectiva de revenda desse jogador? É zero. Ou próxima de zero. Já tem me parece muito claro o desdém dele com o Fluminense, porque parece que o jogador não respondia, o staff não respondia. O pai dele, parece. Então, assim, e outra coisa, se há esse recurso, né, o presidente até poderia explicar, por que não canaliza boa parte dele para majorar o salário do Arias e prorrogar o contrato do Arias, que tem já uma história consolidada no Fluminense e tem tudo para se manter aqui e se tornar um dos maiores ídolos da história recente do Fluminense, pelo menos. Então, assim, a minha opinião, contratar, e detalhe, e o Rony nem é o 9 que a gente tanto postula. Ele seria mais, na minha concepção, mais um extremo para concorrer com Keno, com Paulo Baia, com Arias, com tanto Serna e tantos outros. Então, Canóbio, assim, que chegou agora. Canóbio, então me parece outra questão, né, que eu não sei se vale o custo-benefício, né, do Isaac. Tudo bem, o Isaac não performou ainda, mas é um menino de 20 anos contra um jogador de 26. Enfim, então eu acho que o Rony seria uma excrescência a contratação do Rony com esses valores. Gabi, Rony. Assim, eu acho que independente de questão de ele como jogador, o interesse dele em não vir tá muito claro. Não, calma, e eu acho que o momento que a gente tá vivendo depois do que a gente passou no passado, acho que não vale o esforço para trazer alguém que não quer. Né, tem um monte de jogador aí no mercado, concordo com o Alexei, ele não é um 9, ele não é um centralizador que a gente precisa hoje, né? Então, acho perda de tempo também ficar insistindo nessa história, já virou uma novela isso, né? Cada hora um capítulo novo. E eu acho que o Fluminense tem que virar a chave e ver algum jogador que a gente realmente precise para a posição ali, tá ali no meio. E que queira vir para o clube, né? Que queira honrar as nossas cores, que queira honrar a nossa camisa e conquistar grandes coisas no Fluminense. Fala, galera. Olha, queria fazer um pedido para você. Você que não está inscrito ainda no Flu Resenha, tem que se inscrever nesse podcast maravilhoso que é o Flu Resenha. Então você se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e acompanha essa galera, porque essa galera merece. Tá legal? Valeu! Nossa voz tricolor. Uma produção